Meu amigo, minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada, sejam muito bem-vindos à Gol TV. Eu sou o Jonas Stelman. Meus amigos, Júnior Santos está muito próximo de ser jogador do Bahia, firma jornalista e radialista da Bahia. Vou falar também sobre o Bavi de ontem, aonde o tricolor baiano quebrou aí um tabu longo pra caramba, tirou o troféu do Vitória de não me ganham aqui no Barradão. Ganhou, triunfou dentro do Barradão a equipe tricolor. Você que tá chegando comigo nessa manhã, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no nosso canal pra você ficar super bem informado, então dá essa moral pra gente, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom, meus amigos? Ontem no Barradão tivemos o Bavi 505, o tricolor baiano, o Bahia, o Vitória, né, teve a sua formação mais forte, né, foi com tudo para poder enfrentar esse Bahia, e o Bahia não teve algumas peças, como o Everton Ribeiro, o Jean Lucas também não jogou, né, perdeu o Nicolás Azevedo, durante o jogo, ali já no comecinho, perdeu também o Juan Pablo, né, mas mesmo assim o Bahia conseguiu competir. O Bahia, mesmo com alguns reservas, a grande maioria eram reservas, foi competitivo, né? E mostrou defensivamente que tem boas valências. A dupla Canu e Gabriel Xavier, mais uma vez, fizeram uma dupla bem consistente, lembrando que em 2025 eles encaixaram muito bem ali o sistema 2024 para 25, né? Foi mais 24 do que 25. Mas eles já, em algum momento, eles já formaram uma defesa muito consistente. E uma coisa importante que cabe a gente falar hoje aqui. O jogo de ontem mostrou, meus amigos, que no futebol baiano hoje não tem disputa, pô. Eu acho que não tem o que falar. Não tem o que falar. São duas prateleiras completamente diferentes. São duas prateleiras. O que poderia fazer com que... Gente, olha só. O Vitória ontem estava jogando em casa, nos seus domínios, e por sinal, um gramado horrível. Quase 30 mil espectadores, torcedores apenas do Vitória. Tudo, o ambiente, tudo culminando a favor do Vitória. O Bahia com desfalques seríssimos, o Vitória com força máxima. E mesmo assim o Vitória não conseguiu ser contundente ao ponto de conseguir uma vitória, de sair vitorioso de dentro dos seus domínios. O Bahia foi muito inteligente, não entrou no corre-corre, não entrou no oba-oba, jogou o jogo jogado, saiu na boa, né? Baixou as linhas quando tinha que baixar, jogou de linha alta quando tinha que jogar. Então, assim, foi extremamente inteligente. Destaque para a partida, muitos destaques positivos. O Ronaldo fez uma belíssima defesa, uma defesa espetacular. Né? O Ronaldo, às vezes, ele toma gol igual ele tomou contra o Barcelona de Léus. Mas, às vezes, ele faz defesas espetaculares, como fez essa contra o Vitória e também fez contra o Bragantino, que eu acho que aquela defesa no passado foi a defesa do ano para mim, aquela defesa contra o Bragantino. Então, como eu disse anteriormente, a linha defensiva jogou muito bem, tanto os dois zagueiros, pela direita ali o Roman tá mostrando que aqui a gente costuma falar essa gíria de não peida na farofa pra ninguém. Irmão, ele fez cara feia, bateu de frente lá com o jogador. O Renato Kaiser quis fazer gracinha, ele peitou o Renato Kaiser. É isso. É isso que tava faltando nesse time aí do Bahia, né? Ser ruim. Às vezes eu falo, pô, esse Bahia é muito bonzinho, né? Esse Bahia precisa ser ruim às vezes. Precisa ser um time ruim, bater de frente, fazer cara feia, e foi o que fez ontem o Roman. Na lateral esquerda, uma grata surpresa foi a atuação do Iago Borducci, tá? Ele fez uma boa partida, inclusive, saiu dos pés dele o gol do Del. Um cruzamento muito bem feito, tá? Ele não apenas cruzou para a área, foi um passe. Você pode perceber que no lance ele já vem trazendo pela direita, já olhando para a área. Tá? E aí ele viu o posicionamento do Del inteligentemente deu uma segurada, né? E aí ele rolou para trás, o Del de primeira só saiu para comemorar pro fundo da rede. Lá na frente, o Del, se movimentando e buscando, o Ademir fez uma boa partida, achei um pouco abaixo, acho que faltou um pouco dos lados do campo aí do Bahia. Eu gostei da entrada do Kiki, o Kiki fez um bom jogo, tá? Brigando pela bola, veloz, driblador, E aí eu tenho que falar do Cauli, né? Eu preciso falar do Cauli porque o Cauli muito abaixo dos demais. O Cauli parece que tá triste, cara. Sabe? A sensação que eu tenho é que o Cauli parece que tá triste, que ele sabe que não tá conseguindo. E eu tô começando a achar melhor, né? Você começar a pensar em utilizar o Cauli como uma moeda de troca para você fazer uma outra contratação do jogador que chegue mais motivado, porque eu acho que o Cauli não é um jogador ruim. Ele não virou um bagre de uma hora pra outra. Apesar que o ápice dele foi em 2023. De lá pra cá ele não conseguiu mais performar. Eu entendo que as posições que o Rogério Ceni teimou em colocar ele ajudou muito
para que ele tivesse a moral totalmente abalada. Tá, o Cauli se tornou um coringa que não jogava em lugar nenhum. E isso, consequentemente, abalou a confiança do jogador, tenho certeza absoluta. Mas ele é profissional, recebe muito bem para isso, para poder sair disso, né? E eu já começo a ver com bons olhos a possibilidade do Bahia utilizar o Cauli como uma moeda de troca para tentar trazer outro jogador para compor esse elenco. Porque o Cauli não consegue jogar, não consegue criar. Tá, olha para o mercado aí, um camisa 10 aí de algum clube e troca pelo Cauli. Eu acho muito viável, porque o Cauli ele se tornou um jogador a menos. Essa é a pura verdade. Ele acabou se tornando um jogador a menos. Mas, mesmo assim, o Bahia conseguiu um triunfo importante, né, que dá mais tranquilidade ainda para o Campeonato Baiano, dá mais tranquilidade agora para o Campeonato Brasileiro, que se inicia nessa próxima semana. Enfim, e deu mostras do Bahia que, pelo menos regional ali, né, no Nordeste, não tem outro time melhor que o Tricolor Baiano. Então, se a única coisa que o Vitória encheu o peito para poder falar é que não perdia para o Bahia em casa, e agora perdeu. O tabu foi derrubado, nem isso mais o Vitória pode falar. E repito, tá, o campeonato do Vitória esse ano é para se manter na Série A, enquanto o campeonato do Bahia é Libertadores, Copa do Brasil e alto da tabela do Campeonato Brasileiro, beleza? E no dia de ontem, né, meus amigos, durante a partida ali, logo no final da partida, surgiu a informação e dando os créditos, os devidos créditos ao radialista lá da Bahia, Márcio Martins, e também ao Jorge Nicola, que trouxe essa informação lá no canal dele. O Márcio Martins disse que o negócio está fechado entre Bahia e Júnior Santos. Já o Nicola fala que o Bahia ainda está negociando. Cabe reforçar que o jogador estava muito perto de ir para o Corinthians e ele está lesionado. Ele ainda está lesionado, ele está com um problema no quadril e tem que tomar muito cuidado em relação ao Júnior Santos, tem que fazer os exames médicos mais contundentes, porque desde quando ele deixou o Botafogo, meus amigos, ele não consegue mais performar, porque ele sempre está se machucando. Então, se for para você contratar um jogador que teoricamente é caro, para ele reforçar o departamento médico, é melhor você não levar. E no caso do Bahia, cabe ressaltar que o Júnior Santos é ponta direita. E na ponta direita hoje tem Furquim, Ademir, Kaique, né, o Kiki, né? O Pulga joga por ali também. O Júnior Santos não é centroavante, ele é ponta direita. Em alguns momentos ele quebrou o galho. Então não vá o Bahia achando que tá fechando com o Júnior Santos e tá levando um centroavante. Ele não é centroavante. Ele não tem cabeceio, ele não sabe fazer referência. Ele é um jogador de velocidade, mas que tem se contundido muito. Eu vou trazer para vocês aqui, segundo o Transfer Market, o histórico de lesões dele, só para você ter uma ideia, ó. Em 24, 25, aliás, na temporada 24, 25, ele ficou fora 179 dias, cara. 179 dias. Teve 4 lesões na temporada de 24 e 25, perdeu 35 jogos, praticamente todo o Campeonato Brasileiro. Na temporada 25, 26, ele ficou fora 128 dias, já perdeu 26 jogos, tá? 26 jogos. E aí, quais foram as lesões? Fratura na tíbia, lesão na panturrilha, coxa, quadril, e pelo que parece que tá constando aqui agora dele, tá com um problema no quadril e por isso que não joga. Ele não joga desde setembro de 2025, lá na equipe do Atlético Mineiro, fazem 121 dias que ele tá fora de combate. Então, assim, evidentemente, se for fechar aí com o Bahia, vai ser um jogador que eu não considero que vai brigar pela titularidade, mas não é um centroavante. Ele é um jogador que joga pelos lados do campo, tá? É uma oportunidade de mercado? Pode ser, mas até que ponto essa oportunidade ela é importante no momento onde o Bahia tem 3 ou 4 jogadores que jogam pelo lado direito, né? O Bahia precisa ir para o mercado para contratar um centroavante. Já comunicaram ao Júnior Santos que ele vai jogar fora de posição aqui no Tricolor, que ele vai ser simplesmente um camisa 9, um reserva para o William José? Enfim, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu particularmente não tinha informações sobre essa negociação. O Nicola trouxe que a negociação está em andamento, enquanto o Márcio Martins trouxe que já está fechado, que inclusive deve chegar aí já nas próximas semanas. Enfim, vamos aguardar o desenrolar das cenas dos próximos capítulos para saber aí a que ponto essa negociação vai ser sacramentada ou não, tá bom? Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV. Bom dia, boa semana, saudações, tamo junto, valeu!